Olá, aterrorizados! E para quem não me conhece, eu sou a Angel Black e sempre trago aqui histórias de terror para vocês. Como eu disse, se você não me conhece, considere assistir o vídeo. E se gostar, se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe o vídeo com mais pessoas, ativem as notificações do canal tocando o sininho e aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, ó, de pronto você vai ser notificado. E se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E bora de história, gente! E para começar, mais um caso de Francisco. Hoje, dia 13, um sábado como muitos por aí. Só tinha feijão em casa e nem farinha para acompanhar estava tendo. Então, a saída era a pesca. Só que de casa até a praia era 3 léguas de chão para ser exato. Tinha que sair cedo de casa, umas 5 da tarde, para 9 horas estar na praia. Bike? Que nada! Era a pé mesmo. Ao chegar perto do Porco Morto, que era uma estrada deserta, de tudo, sabe? Deserta de tudo. Tinha uma estradinha de areia branca até chegar nas salinas. Ao passar no portão, ouvi alguns galhos se quebrarem. Meu irmão, mais que depressa, desembainhou sua faca e eu também. Seguimos ali sem olhar para trás. Demos uns 20 passos e aquilo pulou na nossa frente. Meu irmão já foi metendo a faca de baixo para cima. E eu olhei aquele ser de cara enrugada, com olhos pequenos e boca como de cachorro grande. Ele se esquivou da faca, derrubando, e pulou no aceiro do mato e foi embora. Eu não sabia se tremia, se chorava ou se me borrava todo. Meu irmão veio me ajudar a se levantar e seguimos em frente. Ao chegar na beira da praia, pegamos a canoa e fomos para o outro lado do rio. Pegamos os camarões para iscas e fomos pescar até às 10 da manhã. Com os peixes já pegos, compramos farinha e sabão e ainda trouxemos peixes para 3 dias. Apesar do perrengue, deu certo as coisas. Feliz dezembro a todos! Obrigado! Gente do céu, hein? Coitado, tava passando um perrengue, foi atrás dos peixinhos e mais perrengue. Mais um caso de Francisco por Francisco Antônio Sampaio. Gente, eu amo contar aqui os casos de Francisco. Ele viveu muita coisa na cidade de Camocim. Vamos para a próxima de hoje? Antes de prosseguir aqui com esse relato, quero falar com vocês que se por acaso tiver crianças juntos, não deixem as crianças ouvirem. E se por acaso você tiver algum gatilho, recomendo não ficar pelo menos nesse relato, pois ele é pesado. E para quem tiver o emocional mais forte, vamos seguir aqui então. Meu ex-marido destruiu a minha vida, ceifando a vida dos meus filhos, e eu enlouqueci. E hoje vejo vultos por onde quer que eu vá. Esse relato não é meu. Fiquei presa em um casamento de 15 anos. Eu era dependente emocional do meu ex. Ele abusava de mim de todas as formas possíveis. Me chamava de gorda, de monstro, me batia, me humilhava. E mesmo assim,
Eu não tinha forças para deixar essa vida. Tivemos 2 filhos. Na época, o meu menino tinha 7 anos e minha menina 11. Eles me viam apanhar e choravam muito. Então, uma vez ele chegou bêbado e eu estava sozinha em casa e as crianças estavam na escola. Ele Ele me trancou no quarto e me espancou com um pedaço de madeira. Ele me bateu tanto, mas tanto, que perdi praticamente todos os dentes, pois ele batia muito no meu rosto. Ah, também fraturei o meu nariz. Nesse dia, eu e uma prima fomos à delegacia. E só o que consegui foi uma ordem protetiva contra ele, mesmo com o rosto todo desfigurado. Parece piada, né? Mas foi isso mesmo que aconteceu. Cheguei em casa e coloquei as roupas dele, todas do lado de fora da casa. E o meu irmão, que era chaveiro, trocou as fechaduras da porta. Avisei a mãe dele que o meu advogado iria procurá-lo para assinar os papéis e que eu iria conseguir uma ordem para ele não chegar perto dos meus filhos. Eu, graças a meu trabalho, era bem remunerada. Então, liguei para uma amiga que até hoje mora na Irlanda e pedi para que me recebesse lá, né, até eu conseguir algo. Ela prontamente ficou disposta a me ajudar. Meu advogado foi até ele levar os papéis. Ele rasgou todos os papéis do divórcio e quase bateu no advogado. E nesse mesmo dia, ele foi até a minha casa e quebrou o meu carro todinho. A polícia foi até lá e dessa vez o prendeu por quebrar a ordem de ficar longe de mim. Mas não sei o que dizer. Sabe o que houve? Outra vez, soltaram ele. E no dia 21 de setembro do ano de 2018, no mesmo dia em que ele foi solto, ele foi até a minha casa. Eu estava arrumando as malas para viajar. Ele entrou e já foi me batendo. Me deu um soco que me deixou desacordada. Quando recuperei a consciência, ele havia levado meus filhos. Saí desesperada, gritando por ajuda. E algumas horas depois, a polícia achou o carro dele parado no estacionamento de um shopping. Ele tinha acabado de atirar nos meus filhos e na própria cabeça. Eu morri também a partir daquele momento. Eu entrei em um processo vegetativo. Virei um ser sem vida. Passaram-se os anos. Fiz muitos tratamentos. Tive ajuda de familiares, amigos e mesmo assim vivo atormentada. Às vezes acordo gritando de dor, de saudade dos meus filhos. Choro muito e vejo vultos em cima de mim. Vejo meu ex-marido rindo com um sorriso sarcástico praticamente todos os dias dentro da minha cabeça. Vivo em função de minha mãe, que já tem 91 anos. Bem velhinha, né? Já tem idade. Mas quando ela se for, serei a próxima, pois eu não aguento tanto sofrimento. Eu não tenho mais vontade de viver. Meu
Deus, gente, desculpem aqui, eu dei uma gaguejada, mas é que é muito pesado. Não consegui conter as lágrimas, pois essa é a situação de muitas mulheres, né? Por Ana Maria, Rio das Ostras. Gente, quando um homem, né, dar o primeiro sinal de agressividade, fuja. Ele bateu uma vez, vai bater de novo. Não adianta pedir desculpa, vir com flores, bombons. A pessoa que é ruim, ela é ruim e não vai mudar. E quanto a essa mulher, ele destruiu a vida dela. E vou ver um comentário aqui, depois eu vou deixar a fonte para vocês. Eu não vou citar nomes, pois não devo ficar expondo as pessoas, né? Mas uma pessoa muito sábia aqui deixou um conselho a essa pessoa que farei minhas palavras. Olha, não cometa nenhum desatino. Suas crianças estão no plano espiritual. Estão sendo tratadas por Deus e pelos espíritos de luz. Seus antepassados estão cuidando deles. Se cometer um desatino, só vai se afastar ainda mais deles e não terá contato por um longo tempo. Não cometa um ato contra você. Seus filhos estão te esperando no seu tempo certo, no tempo de Deus. Não busque mais sofrimento para você. Do outro lado vai ser muito pior. Isso na visão espírita, gente, que é a minha visão. Na lei de Deus que nos concedeu a vida, o suicídio não é permitido por ele. Acalme seu coração. Sei que é duro, sei que é muito difícil numa situação dessa. Busque ajuda espiritual. Vai afastar o falecido de perto de você. Isso é verdade. Se apegue com Deus. Essa visão dessa pessoa rindo na sua mente, além de ter destruído sua vida, só te faz mal. E lembre, seus filhos são seres de luz e estão no seio do Pai, não é? Prosseguindo aqui, ele virou um obsessor com você. No caso, o monstro, né? Ele também precisa de ajuda. Pelo que vimos aqui no seu relato, ele também está doente. O espírito dele ficou doente. Procura uma ajuda espiritual, uma casa espírita kardecista, uma igreja, não sei qual é a sua fé. E eles vão te ajudar com todo o carinho. Faça preces, peça proteção a Deus. Faça prece sempre. Isso vai ajudar a afastar o falecido e você ter paz. Não faça o que ele quer. Ele está te perseguindo para que você cometa um ato que só vai te trazer sofrimento. Um sofrimento maior ainda no outro lado. Tenha fé e chame por Deus. A espiritualidade já está ajudando. Então, aqui foi um conselho de uma seguidora do grupo que eu li e fiz dela as minhas palavras. E algumas palavras minhas nesse texto, tá, gente? Talvez se você ver no grupo não vai estar exatamente assim. Para vocês verem aterrorizados, o maior monstro que existe é o ser humano, porque ele destruiu a vida dela aqui nesse plano, ceifou a vida dos seus 2 filhinhos e ainda está do outro lado tentando de todas as maneiras fazer com que ela atente contra a própria vida. E vocês, aterrorizados, já ouviram relatos semelhantes? Eu, infelizmente, já ouvi muitos e, como eu disse, essa é a história de muitas mulheres, infelizmente. Deixem aí suas opiniões nos comentários. Seu comentário é muito importante para mim e vamos para a próxima história de hoje. Olá! Hoje vou relatar uma história que aconteceu em minha família
e eu prometi que ia contar para vocês. Então, vamos ao relato. Essa história aconteceu em uma chácara que nós morávamos perto de uma cidade, chamada Campina da Lagoa, Paraná. É o seguinte, nós tínhamos uns gatos. Nós gostávamos muito de ter gatos e cachorros. Certa vez apareceu um gato em nossa casa, na chácara. Nós cuidávamos dele, dando comida e água. Era um gato estranho, tinha cara de bravo, sabe? Sinceramente, dava até um pouco de medo desse gato, mas continuamos cuidando dele. O tempo passou e esse gato continuou conosco. Depois de algum tempo, uma das gatas teve filhotes, 5 gatinhos em um barracão do lado de fora de casa. E esse gato que mencionei começou a atacar o local que a gata havia parido e estava comendo os gatinhos. Exatamente isso, comendo os gatinhos. De 5, só restavam 2. E com isso resolvi levar a gata com os seus 2 gatinhos para o meu quarto, para os proteger do gato. Mas eu dormi. E quando foi dando umas 2:30 da manhã, ouvi um barulho no meu quarto. Era o gato que tinha entrado e já tinha matado um gatinho. E ia saindo do quarto carregando o gatinho morto na boca. Eu gritei para o meu pai, que pulou da cama e correu atrás do gato. E em um canto, acima do fogão, tinha um buraco na parede. O gato pulou nesse buraco para sair, mas não conseguiu. Ficou entalado no buraco. Aí meu pai subiu no fogão. Era um fogão de lenha e foi empurrar o gato para ele sair. Não sei como que esse gato conseguiu virar e mordeu a mão do meu pai. Meu pai só chamou a minha mãe dizendo: "O gato me mordeu", e desceu do fogão, perdendo muito sangue. E caiu como morto no chão. Eu era bem menina na época e nós duas, eu e a minha mãe, ficamos ali desesperadas, chorando, e meu pai ali no chão, aos nossos olhos, parecendo estar sem vida. Minha mãe falou para eu ir nas chácaras chamar os vizinhos para nos ajudar. Mas ela ficou com medo de eu ir sozinha e falou: "Vamos deixar ele aqui, né? Já morreu mesmo. Vamos só nós duas. Não é bom você sair sozinha a essa hora." E quando nós já estávamos saindo, meu pai deu uma tosse e nós vimos que ele estava vivo. Minha mãe passou álcool no nariz dele. Aí ele voltou a si, sabe? Ele tinha desmaiado e ficou um bom tempo sem saber onde estava. Ele estava sem memória, mas graças a Deus voltou o sentido. Aí fizemos o curativo na mão dele e o tal gato continuava ali conosco. Quando o meu pai já estava bom da mão, ele pegou esse gato, pôs em um saco e levou para longe e soltou. E quanto a nós, já estávamos com tudo pronto para se mudar daquela chácara para o sítio da minha irmã, que ficava a uns 12 quilômetros da chácara. Fizemos a mudança para esse sítio. E quando tinha 4 meses que nós estávamos morando lá, um dia, lá para as 3 horas da tarde, esse gato chegou lá no sítio. Nós conhecíamos esse gato. Era impossível não reconhecê-lo pela cara de ruim e de bravo que ele tinha. E também pelo sinal que ele tinha do lado da costela. Era o mesmo gato. E o mais assustador é que esse gato nunca tinha ido nesse sítio.
Tava só eu e a minha mãe em casa quando esse gato chegou e nós ficamos com muito medo. Quando já era bem mais tarde, meu pai chegou. Nós falamos que o tal gato estava lá. Ele não acreditou, né? Porque era impossível aquele gato ter chegado lá. Realmente impossível o gato ter nos achado no sítio, sendo que ele nunca tinha ido lá. Quando meu pai viu o gato, ele falou: esse gato deve ter parte com o diabo, é ele mesmo. Meu pai pegou o saco, pôs o gato dentro e sumiu com esse gato. Demorou um bom tempo. Aí ele chegou sem o gato e disse: esse não atenta mais. Aí eu perguntei: o senhor matou o gato? Ele disse: não, só que ele não vai mais nos atentar. Até aí, ok. Quando foi à noite, nós fomos na casa da minha irmã. Lá pelas 11 horas da noite, retornamos para nossa casa. Quando entramos em casa, tinha uma bagunça na cozinha e no quarto. Entrei no quarto e o tal gato estava embaixo da cama, todo sujo. Eu falei pro pai: o senhor falou que o gato não ia tentar mais, pai, e o gato tá aqui. Meu pai disse: não é possível. Eu matei esse gato e joguei ele no rio. E ele rodou o rio abaixo. Como esse gato tá aqui? Eu disse, pai, não sei. Esse gato continuou ali por perto da nossa casa por uns tempos. Não sei que fim levou esse gato, porque saímos desse sítio e fomos morar em São Paulo. E sinceramente não sei o que aconteceu com esse gato. Só sei que ele nos perseguia. Eu sinceramente não gosto de gato. Fim. Pela foto que a moça postou aqui, era um gato laranja, gente. Ai, eu sou apaixonada por gato laranja, rajadinho. Gente, mas esse gato era cabuloso, hein? Matava os gatinhos, era bravo, mordeu o cara de fazer o cara desmaiar. O homem matou o gato e o gato voltou e continuou perseguindo. Vocês já ouviram histórias parecidas? Eu nunca tinha ouvido, essa é a primeira, gente. Nossa, choquei, né? Choquei porque realmente eu sou uma pessoa que amo gatos e não sei o que dizer sobre esse felino. Eu, hein? Vamos para a próxima de hoje? Sou médica legista e ouvi uma criança acusar a própria mãe de ceifar-lhe a vida. Trabalho como médica legista há 25 anos. Atualmente moro no Paraná, mas na época eu morava e trabalhava em Goiás. E isso aconteceu há uns 7 anos atrás. Lembro-me bem que era uns dias antes da Páscoa. Eu estava no celular escolhendo alguns ovos para as minhas filhas quando recebi um chamado dizendo que um corpo estava a caminho. Era uma menininha de 4 anos, loirinha, a coisa mais linda do mundo. Nós que trabalhamos nessa área sabemos o quanto é sofrido quando lidamos com crianças. Ela tinha morrido por esganadura, uma das mortes mais sofridas que existe. Para uma pessoa ceifar a vida da outra assim, tem que estar olho a olho, sabe? Frente a frente. Como alguém pode fazer isso com uma criança? Ela tinha marcas de mordidas pelo corpo,
marcas roxas recentes e algumas mais antigas, 2 costelas quebradas e uma mordida no mindinho que quase chegou a dilacerar. Eu confesso que eu chorei muito, pois essa era a idade da minha filha. E quando eu olhei a documentação, eu vi que ela faria 5 aninhos no dia seguinte. Ai, gente, que tristeza! Sentei na mesa para preencher os papéis da perícia e ouvi um sussurro que dizia: Foi a mamãe. Tomei um susto e perguntei quem estava ali. E a mesma frase: Foi a mamãe. Interfonei a meu amigo, também legista, que estava com outro corpo em outra sala. E ele me acalmou e disse que eu tinha ficado impressionada e que aquilo acontecia sempre, pelo ambiente ser pesado e tal. Relatei a causa da morte aos policiais. Disse que aquela criança já via sinais de tortura há anos. Ela tinha cicatrizes velhas por todo o seu corpinho. Conclusão: ela era torturada pela mãe e pelo padrasto. A própria mãe confessou o crime. E até hoje os 2 estão na prisão, aterrorizados. Eu digo, o pior monstro é o ser humano, se é que podemos chamar certos tipos de viventes de seres humanos. Uma mãe, gente. Olha, eu sou mãe e não tem como eu cogitar a possibilidade de algo assim com os meus filhos. Se eu imaginar que um dos meus filhos estão sofrendo, eu sofro junto. Agora imagine uma mãe e um padrasto, né? Fazer isso com uma criança, gente. É se pá que muitas parideiras, né? Não vou chamar esse tipo de gente de mãe, prefere 1000 vezes um macho do que os próprios filhos. E não são poucas, né? Infelizmente, essa é a nossa realidade. Deixem aí suas opiniões nos comentários, com respeito, gente, por favor, tá? Sei que o caso aqui é tenso demais, dá vontade, né, soltar uns palavrões para essa mãe, mas não vamos nos igualar. Deixem suas opiniões aí, sempre com respeito. Vamos para a próxima de hoje? Desolação e fatalidade. Naquela tarde cinzenta, Mari, sentada no velho banco do cemitério, era a imagem viva da desolação. Cabisbaixa, cheia de angústia e tristeza, pensava na fatalidade recaída sobre sua amiga Kate, lá enterrada. A falecida tinha sido assassinada há poucos dias por um psicopata. A garota fez um esforço para esquecer o horror do presente e em sua mente ela recorrera a agradáveis momentos de seu passado, quando vivia feliz com o seu marido. Isso antes que aquele garoto explodisse em pedaços ao explodir a mina de carvão onde trabalhava. Ela mal contava com 16 anos na época. E, apesar dos muitos esforços feitos, nunca conseguiu pegar o dinheiro do seguro da quase adolescente viúva.
Depois veio a fome à sua aldeia na Irlanda e Mary, a linda Mary Jane Kelly, sem instrução nem trabalho, começou a prostituir-se para comer. Quase não tinha mudado a sua existência com 25 anos. Ela tinha emigrado para a Grã-Bretanha, mas o seu destino não melhorava. Ela vivia naquele distrito ruinoso do leste de Londres, chamado Whitechapel. A enlutada levantou-se do banco com os olhos ainda chorosos e saiu ali do Campo Santo. Tinha que superar aquela saudade que só lhe trazia frustração e voltar ao trabalho. A única coisa, que sabia fazer. O senhorio a ameaçou de expulsá-la do miserável quarto do qual foi devido 2 meses de renda. Ela tinha que recuperar a sua dignidade, voltar às ruas em busca de clientes e ganhar algum dinheiro. Lá fora, um risco mortal a espreitava. Mas Mary tinha que vencer o seu medo de ser a próxima vítima do assassino louco que ceifava a vida das meretrizes. Ele abria os seus cadáveres e levava os seus órgãos. Aquele demônio humano que a imprensa e o público agora chamavam de Jack, o Estripador. A necessidade extrema tornou-se a mais poderosa razão para fazê-la voltar a seu trabalho habitual. Despeito de tão fatídico perigo, e foi assim que naquela madrugada de 9 de novembro do ano de 1888, várias vizinhas e colegas de profissão viram a ruiva Mary Jane Kelly entrar e sair incansavelmente do seu pedaço, levando para lá e para cá candidatos muito diversos. A senhora Mary Ann Cox, viúva de 31 anos, também prostituta, viu-a agarrada no braço de um sujeito desarrumado, baixo, gordo, de bochechas rosadas pelo excesso de álcool e bigode louro. E, para tornar ainda mais ridículo, o cliente agarrava uma caneca de cerveja. Jeanette abriu a porta do número 13 e fez o mesmo entrar. Mas antes de entrar, ela mesma viu Cox sair do quarto, que ficava próximo do quarto ocupado pela ruiva, e anunciou-lhe: Amiga, vou dedicar-te uma canção. Depois disso, começou a cantar uma balada intitulada Uma Violeta que Arranquei da Sepultura da Minha Mãe. Além de que a melodia era triste, a intérprete desafinou. Logo, a viúva a viu sair em busca de outro cliente. A última testemunha que a teria visto nessa noite foi um operário amigo seu, George Woodson, o mesmo que mais tarde descreveria o alegado último acompanhante que nessa noite ela tinha, como um indivíduo muito elegantemente vestido e com ar de estrangeiro, talvez um judeu. Essa sexta-feira, dia 9 de novembro, era um feriado para os londrinos, no qual celebrava-se a festa do Lord Maior, de extinção recebida pelo presidente da Câmara de Londres, York e outras cidades importantes do Reino Unido. Mas nem todos se sentiram alegres nessa manhã. Enquanto ouvia-se a passagem dos carros alegóricos que transportavam o Lord Maior e os aplausos da multidão, John McCarthy, locator daquela jovem meretriz, o dono do quarto onde ela morava,
e dono de um bazar em frente às covachas do edifício designado, a Corte do Moinho, resmungava ao verificar os seus cadernos de contas. Aconteceu que desde semanas atrás os números não fechavam e só se mantinha graças às vendas de seu negócio. Numa situação normal, o seu rendimento primordial era proveniente dos quartos que alugava às prostitutas do prédio do número 26 da Rua Dorset, em Whitechapel, e agora a maioria delas estavam lhe devendo. Ao refletir sobre a razão que causava esses atrasos, masculhou para si mesmo: é por causa daquele maldito Jack, o estripador. As moças têm medo de ir para a rua trabalhar. Cada vez ganham menos dinheiro. E é por isso que lhes custam tanto pagar as rendas agora. O senhorio considerava-se um homem razoável e entendia que havia surgido uma causa que justificava que os inquilinos ganhassem menos e que, por enquanto, faria vista grossa e não as perseguiria. No entanto, ao pontilhar com o seu lápis, ele reviu a dívida que mantinha a pensionada do número 13. O valor ascendia a 1,09 libras e correspondia a 2 meses de incumprimento da renda. Isso era muito dinheiro. Por pouco que estivesse trabalhando, parecia que a irlandesa estava se exagerando. Indian Harry! Vozes identificado pelo apelido Thomas Boyer, seu funcionário de cobranças, que havia saído do bazar para contemplar o desfile. Vem cá de uma vez, eu preciso de ti. Sim, senhor, às ordens, respondeu aquele, entrando com um passo desgastado e indo para a secretaria onde o seu empregador fazia as contas. Não vou te mandar embora. Quero que atravesse a rua e vás até a casa de Kelly, para que de uma vez por todas me pague a renda que me deve. Levantou o caderno e, apontando o dedo indicador, apontou o valor que a garota devia. Se você não conseguir o total, pelo menos não volte de mãos vazias. O outro acenou e foi até a cabine buscar o casaco. Não que estivesse muito frio nessa manhã, mas o casaco escuro que agora se apertava completava sua aparência de homem sério, e ele imaginava que o que o tornara digno de respeito perante os morosos. Às 10h45, o cobrador bateu na porta número 13, 3, 4 vezes, e não houve nenhuma resposta. A mulher estaria lá dentro fingindo não ouvi-lo? Para sair das dúvidas, Indian Harry dirigiu-se para a parte lateral da casa para bisbilhotar pela janela. O vidro tinha uma parte quebrada, que o permitia introduzir a mão e abrir a cortina. Cuidando para não se machucar, é claro, ele afastou o tecido sujo e aplicou um olho na abertura, a fim de escrutinar para dentro. O que ele viu fez-lo proferir um grito de terror, que o mesmo retirou a mão tão rápido que raspou as costas, que começou a sangrar ligeiramente. Seu medo foi justificado. O achado macabro que ele teve a desgraça de fazer revelou-se um dos mais assustadores e depravados que consignam os registros da criminologia mundial. Em cima da cama, banhada de sangue, repousavam despojos maltratados daquela jovem que, em vida, era uma cortesã sensual. Ela usava apenas uma camisola minguada
que mostrava o atroz estropício infligido ao seu organismo. Seu estômago parecia aberto em um tipo de canal, e o seu nariz e seios, também orelhas, tinham sido cortados. Pedaços de sua coxa e fragmentos de pele do seu rosto estavam junto ao corpo descarnado. Rins, fígados e outros órgãos espalharam-se em torno do corpo e na mesa de cabeceira. O quadro dantesco encheu de horror o cobrador, que foi correndo para o bazar do seu patrão e lhe comunicou a terrível descoberta. Ambos os homens foram para a pensão e, olhando pela janela, voltaram a verificar o fato. O dono mandou seu funcionário buscar ajuda na delegacia da rua comercial, enquanto ele ficava de guarda. Logo chegaram os inspetores Beck e Abelin e o superintendente Arnold. Os forenses Phillips e Bond também foram convocados, entre outros agentes sem patente. Barrett, da divisão H de Winterchampion, se fez presente. Nenhum dos detetives se decidia a dar a ordem de arrombar a porta para aceder ao teatro do crime, pois aguardavam instruções de Sir Charles. As horas passavam sem notícias desse, até que se soube que a surpreendente novidade de que o chefe supremo tinha apresentado a sua demissão nessa mesma manhã. Às 13h30, finalmente o superintendente assumiu a responsabilidade de mandar remover a janela para fotografar o interior. Uma vez feito isso, o proprietário foi chamado para arrombar a porta e permitir a entrada. Trabalho que este realizou com uma picareta. Parecia mais a obra de um demônio do que de um homem, exclamou John McCarthy ao testemunhar na instrução subsequente. Com essas palavras, ele deixou registrado a tremenda impressão que lhe causou a monstruosa descoberta, que abalou até os policiais mais endurecidos com o que foi encontrado naquela assustadora morada. Texto de Gabriel Antônio Pombo. Realmente Jack Stripador fez muitas vítimas e fez história, né? Não de um jeito bom, e sim de um jeito macabro. Hoje deu para notar aqui, né, por essa coletânea de histórias e relatos, que o pior monstro, como eu sempre digo, né, é o ser humano. Quando o ser humano quer ser mau, quer ser atroz, não há nenhum monstro que o supere. Deixem aí suas opiniões nos comentários. E você que ficou aqui até o final do vídeo, gostou? Se sim, considere se inscrever no canal. Vai ser uma honra ter você por aqui. Peço a todos que não saiam desse vídeo sem deixar o like, sem compartilhar o vídeo, ativar as notificações do canal tocando o sininho. E aí sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, ó, rapidinho você vai ser notificado. E mais, né? Voltem sempre, pois sempre estarei aqui esperando vocês com histórias de arrepiar. Deixe um comentário aí também como forma de incentivo ao meu trabalho. E se você tem um conto, um relato, uma história e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Agradeço agora todos os colaboradores, né? Grupos, página, vlogs, canais parceiros, pois ajudam muito desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E quero agradecer a todos vocês aterrorizados.
Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye!